Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Igreja pentecostal é assim mesmo. Vibra na presença do Senhor. Pula na presença do Senhor. Glorifica na presença do Senhor. Salta de alegria na presença do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom. Quando é bom. Quando nós estamos reunidos e o nome do Senhor é adorado. O nome do Senhor é louvado. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, a mensagem de hoje nos chegou de uma maneira bastante peculiar. Porque nós tínhamos um convidado para pregar, mas de repente algumas coisas aconteceram e talvez ele não pudesse estar. Então eu convidei uma outra pessoa para pregar, e ela aceitou e poderia estar e está aqui. Mas quando chegou o dia de ontem, meu coração se inquietou a esse respeito, e eu liguei para esse pastor e falei: o senhor me perdoa, o irmão me concede a liberdade de trocar de pregador? E ele, como homem de Deus que é, imediatamente concordou. Então, Deus tem algo a tratar conosco a respeito disso. As coisas não acontecem por acaso, não há coincidências, mas há propósitos. Aleluia. E dentro dessa visão que nós já passamos aos irmãos, ontem o Senhor falou comigo a respeito do tema que eu divulguei, o papel da liderança espiritual no avivamento. Como isso começou? Se você olhar as cartas escritas lá no Apocalipse, às igrejas da Ásia, nós percebemos que o Senhor Jesus, Ele escreve sempre falando primeiro ao anjo da igreja. Quando Ele dá a direção para a igreja, quando Ele dá a orientação que Ele precisa dar, quando Ele vai se alegrar com aquilo que há de bom, ou quando Ele vai criticar aquilo que precisa ser mudado, Ele começa falando com o anjo da igreja. Ou seja, Ele começa falando com o pastor, com o líder, com aquele que está à frente do rebanho, com aquele que tem a responsabilidade de trazer da parte de Deus a visão, de trazer da parte de Deus a palavra, de trazer da parte de Deus a revelação do propósito de Deus para aquela igreja. E como Deus mandou, o Senhor Jesus mandou uma carta diferente a cada igreja local, cada local de culto que nós tenhamos, precisará de uma atenção especial de Deus, porque temos necessidades diferentes, características diferentes, e talvez precisemos de orientações diferentes.
Mas se nós pegarmos as 7 cartas, nós veremos um conjunto de ensinamentos, de cuidados, de preocupações que nós precisamos ter, não importa qual seja a nossa igreja local. A igreja de Cristo está ali, retratada, com todas as suas virtudes e com todos os seus defeitos. E o Senhor Jesus coloca sobre o ombro do pastor a responsabilidade de lidar com aquela situação. Ora, Deus tem nos chamado de uma forma muito forte para esse novo tempo que Ele quer fazer. E eu acredito seriamente que é um tempo que Deus está preparando para também poder dar o sinal definitivo para a volta de Cristo. Pedro, quando pregou, logo depois do Pentecostes, ele falou que a vinda de Cristo, o retorno do Senhor Jesus, era necessário que fosse retida até o tempo de restauração de todas as coisas. Ou seja, antes mesmo da volta do Senhor, o Senhor quer fazer algo diferente no seu povo. O Senhor quer fazer algo diferente com a sua liderança. O Senhor tem um propósito para nós, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. Então buscar isso, buscar esse avivamento, buscar essa renovação e buscar essa restauração, porque nós falamos muito de avivamento ou de reavivamento, que é tornar a dar vida àquilo que está morrendo. Nós pouco falamos às vezes de restauração, que é voltar a ser como éramos antes, de voltar a viver como vivíamos antes, de voltarmos a andar como andávamos antes. Então, restauração é conserto. Restauração é restaurar aquilo que se estragou. E aí esse tema, o papel da liderança espiritual, no avivamento veio no meu coração, ontem pela manhã ainda. Eu tinha até falado para minha esposa, olha, eu não preciso pregar sábado, preguei ontem, na inauguração da nossa igreja, ontem não, antes de ontem, na inauguração da nossa igreja em Barueri. Ontem foi o pastor Alex, hoje vai ser o pastor André. Vou pregar amanhã na Igreja Unida de Água Rasa, sobre o tema a ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Espero que Deus nos abençoe lá. Aí falei, pronto, estou resolvido, mas Deus falou não. Fala sobre isso aqui. O primeiro versículo que eu quero deixar como introdução da nossa ministração é um dos mais conhecidos de todo o povo de Deus, porque ele está registrado no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Entre muitos textos bíblicos que falam, que clamam por reavivamento, por renovação, por restauração, esse é um dos mais conhecidos, e ele é muito peculiar. Não é só um desejo, não é só uma vontade que nasceu no coração de um profeta, mas existe aqui um histórico envolvendo esta oração que é muito interessante. Avivamentos começam quando a liderança espiritual que Deus levantou naquele bairro, naquela cidade, naquele estado, naquela nação, começa a olhar ao seu redor e perceber
como Abacuque percebeu, a grave situação espiritual da igreja. Esse é o contexto do versículo. Abacuque começa, é interessante notar que este é um livro profético onde não há uma profecia. Não há uma profecia. Mas há um coração de um profeta, sensível ao que está acontecendo no seu tempo. Há um coração de um profeta que percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor, no meio do povo de Deus, na sociedade. E ele se inquieta a esse respeito e começa a fazer perguntas ao Senhor. Ele não entende muito bem o agir de Deus para tratar com aquela situação. Ele não percebe muito bem qual a lógica de Deus de levantar uma nação iníqua, ímpia, para servir de instrumento de correção do povo de Deus. Ele não entende isso. E ele questiona o Senhor a esse respeito. E Deus começa então a lidar com isso no coração do profeta. Deus responde àquela inquietação, porque, meus amados, se nós começarmos a ficar aflitos e inquietos a respeito da situação do povo da nossa cidade, se nós começamos a ficar inquietos a respeito da situação do povo do nosso bairro e até mesmo da nossa igreja, eu tenho certeza, meus amados, que o Senhor se voltará para nós e começará a dar respostas, começará a dar direcionamentos, começará a dar orientações, para que nós tenhamos a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, e essa orientação nos levará a buscar aquilo que a nossa igreja precisa. No caso desse homem de Deus, ele percebeu a situação, ele ouviu a resposta de Deus, então ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Ele percebe que ele não pode fazer nada. Ele percebe que estaríamos necessitados de uma intervenção de Deus. Nós temos na Bíblia alguns exemplos, eu vou usar mais um apenas, para não cansá-los, de como Deus age dessa maneira. Vamos lembrar aqui o caso de Ezequiel. O livro de Ezequiel é um dos mais extraordinários registros de queda, juízo e restauração do povo de Deus. O livro começa nos seus primeiros capítulos, a partir do capítulo 8, onde Jeremias diz: estava eu assentado em minha casa, e os anciãos do povo de Deus comigo, e uma mão como que de fogo veio sobre mim, e me levou até Jerusalém, a cidade santa, e levou-me ao templo, e aquela voz começou a dizer: veja, filho do homem, o que está acontecendo no meio do meu povo, veja o que está acontecendo na minha casa. E aí foi mostrando a degradação espiritual, foi mostrando a idolatria, foi mostrando a substituição da glória de Deus por coisas terrenas, por coisas passageiras. E aí o profeta começa a ver aquilo, certamente seu coração se angustia, mas a mesma pessoa que estava trazendo aquela visão a ele, mostrando o problema, também começa a mostrar a solução. Porque diz que de repente apareceram 7 intendentes, 7 personagens com armas nas suas mãos, e esse Senhor, esta voz extraordinária, diz àqueles intendentes: saiam pela cidade e matem todos, homens, mulheres, jovens, crianças, matem todos,
Mas havia um outro homem ali, diz que a sua vestidura era diferente, e ele não tinha uma arma na sua mão, mas ele tinha um tinteiro amarrado à sua cinta. E para esse homem ele disse: olha, antes que eles saiam para matar, vai você na frente e marca na testa todos aqueles que não se conformam, todos aqueles que estão inconformados com a situação, todos aqueles que estão clamando por uma mudança, todos aqueles que desejam algo novo. E diz a palavra que aquele homem vestido de linho saiu e marcou a testa dessas pessoas. Ele procurou no meio da multidão as pessoas e marcou todos aqueles que tinham um coração clamando por algo de Deus. E ele volta dizendo: fiz como me mandastes. E aí essa voz falou: mas não acabou ainda não. Vai agora debaixo do trono, enche a tua mão de brasas, enche a tua mão de brasas e espalha sobre as pessoas. Aleluia. Preguei sobre isso uma vez há décadas atrás, lá em Guaianazes. Décadas atrás. Me lembrei agora, vendo ali pastor João, pastora Valéria, lembrei disso. Esta visão, meus queridos, é um retrato daquilo que Deus quer fazer. Assim como Abacuque alcançou resposta de Deus, Ezequiel não apenas viu o problema, mas viu também como que Deus tinha uma resposta, Deus tinha uma solução. E a solução de Deus nesse caso foi identificar quem eram as pessoas que desejavam algo novo. Era identificar, sabe, irmãos, eu não tenho a ilusão que todo mundo quer o avivamento, não. Eu não tenho a ilusão que todo mundo quer ser tratado por Deus, que muitas pessoas estão apegadas à sua vida terrena, muitas pessoas estão apegadas aos seus costumes, muitas pessoas estão ali como que enraizadas nesta terra, e não querem nem sequer ir para o céu, mas querem viver uma vida confortável aqui. Então é necessário que essas pessoas sejam identificadas, mas não serei eu nem você que fará isso. O próprio Senhor diz que virá e marcará essas pessoas, assim como também marcará todos aqueles que têm um coração ansioso pela presença do Senhor. E como ele diz nas cartas, ele passeia no meio do seu povo, ele passeia, ele está andando neste lugar, nesse momento. Você não pode vê-lo, mas acredite, pode glorificar a Ele, porque Ele está aqui nesta manhã. Aleluia. E apenas ainda em Ezequiel mais uma visão, outra bastante conhecida, que é a visão do vale de ossos secos. E mais uma vez o Senhor, sabe, irmãos, porque para a gente ter a revelação de Deus, a gente tem que sair da zona de conforto. Sabe, nós não vamos ter revelação sem nenhum envolvimento, sem comprometimento, sem estar realmente interessado. Glória a Deus. Mais uma vez Deus toma a vida do profeta em visão. E não está bom, acho que a bateria está gastando. Por favor, irmão Milton. E diz a palavra.
socorro bem presente na hora da angústia. Ele está ainda com o restinho de lá. Glória a Deus. Então, retomando aqui o texto, e assim como aconteceu lá com Abacuque, agora acontece também com Ezequiel, quando ele é levado diante daquele vale de ossos secos. E a primeira coisa que o Senhor fala a ele é: porventura poderão viver esses ossos? O que o Senhor está fazendo ali? Ele está confrontando, ele está chamando a atenção, ele está provocando um envolvimento do profeta com aquela situação. Mais uma vez, o profeta é chamado para prestar atenção na gravidade do problema, na gravidade da situação, e se colocar diante de Deus para a solução daquele problema. Apesar da dúvida inicial, porque a situação era tão grave, que o profeta respondeu: Senhor, o Senhor é quem sabe. Porque ele viu: olha, nós não podemos fazer nada, os pastores não podem fazer nada, os sacerdotes estão com mãos atadas, a igreja está impossibilitada, não há mais virtude, não há mais poder, não há mais vida na igreja. E aí o Senhor fala: então faz o seguinte, você começa a profetizar àquele que pode. Começa a falar com aquele que pode. Profetiza o Espírito. Abre a tua boca, profeta. Você não pode, as pessoas não conseguem, você não vê saída. Então começa agora a profetizar quem tem a resposta, a quem tem a saída. Profetiza o Espírito e diz: ó Espírito, faz viver novamente esses ossos. E diz a palavra que começou um rebuliço. Se nós quisermos realmente o avivamento, se nós quisermos realmente voltar às primeiras obras, se nós quisermos realmente voltar ao primeiro amor, nós temos que estar preparados para o rebuliço de Deus, porque Ele vai mexer conosco, Ele vai mudar a nossa posição, Ele vai alterar a nossa situação, Ele vai fazer coisa nova, porque será necessário, senão nós não seremos renovados. Poderia citar biblicamente outras situações parecidas, mas essas três situações, uma com Abacuque e duas com Ezequiel, são suficientes para mostrar a grande responsabilidade de um homem ou uma mulher de Deus, que seja uma liderança espiritual na obra de Deus, de ter a capacidade, a sensibilidade de perceber a situação em que nós estamos vivendo. Quando Deus confrontou Ezequiel com aquela realidade triste, Ele falou: Ezequiel, porventura poderão viver esses ossos. E o que fica claro para mim, meus queridos, nessas situações, é que há uma tremenda necessidade de nossa parte, como líderes da casa de Deus, como obreiros do Senhor, de termos essa percepção, de termos esta sensibilidade espiritual.
Sabe, às vezes a igreja está se afundando na indiferença, e o pastor às vezes não está percebendo. Deus tem que começar o avivamento por nós. Deus tem que começar aqui, no templo, no santuário, no altar de Deus, aleluia. Eu e você é que temos que ser os primeiros a receber, a buscar, a clamar e a pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a necessidade. Porque a gente não ora por aquilo que não sabe, a gente não clama com intensidade por aquilo que a gente não percebe. Aleluia. Deus está precisando de pessoas que possam agora erguer sua voz, mesmo diante da sua impossibilidade, diante da sua fraqueza, mesmo diante da sua insuficiência. Mas tem que ter alguém que possa crer na palavra de Deus e começa a dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe, Deus está querendo levantar o ministério da Igreja Unida com autoridade e poder para dizer à igreja: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Algo grande está vindo. Aleluia. Avivamento não é obra de homens, avivamento é obra de Deus. Eu vou repetir: avivamento não é obra de homens, avivamento é obra de Deus. Eu vou falar mais uma vez para que fique bem claro: avivamento não é obra de homens, é obra de Deus. Então não se trata do que eu posso fazer, de que modelo eu vou adotar, ou de que instrumento de crescimento eu vou buscar para a minha igreja. Não se trata do que nós possamos fazer, se trata dele, aleluia, de encontrar profetas, de encontrar profetisas que estejam percebendo a necessidade da sua igreja. Aleluia. Duas principais ações. E talvez você diga: mas isso aí todo mundo sabe. Mas não existem outras. São só essas. E se nós não estamos vivendo aquilo que Deus queria que vivêssemos, é porque nós temos falhado de alguma maneira nessas duas tão simples e conhecidas coisas. Essas coisas são, digamos assim, as catalisadoras, aquelas que vão impulsionar, aquelas que vão fazer acontecer, aquelas que vão criar ambiente apropriado para o Espírito agir. Essas duas coisas, quando seguidas com temor e tremor, vão começar a produzir resultados extraordinários. A primeira delas é a pregação da palavra de Deus de maneira cristocêntrica, de maneira persistente, insistente. A pregação da palavra ainda é uma das duas principais armas para o coração da igreja ser alcançado. E eu estou com muita vontade para falar sobre isso, porque eu não ia pregar, depois eu não ia pregar de novo, e agora eu estou pregando. Então, ou eu acredito que Deus está no controle de tudo, e é Ele quem faz, é Ele quem move, ou então não vale a pena estar servindo esse Deus. Ou eu acredito que é Ele que nos trouxe aqui para falar essa palavra, e te trouxe aqui, e está te trazendo aí você na internet, para ouvir essa palavra, ou então não vale a pena estarmos aqui. Nós precisamos, sabe, como eu posso dizer isso, amados? Preparação da palavra. Eu não sei com você, mas quando eu vou pregar, geralmente eu levo alguns dias para preparar a mensagem. Na verdade, eu fico alguns dias meditando naquilo que Deus tem colocado no meu coração.
E quando chega no dia anterior ou no dia da pregação, aí que eu vou esboçar, vou anotar as coisas, sabe? Se eu anotar no primeiro dia, no segundo dia eu já vou lá e mudo tudo. Porque Deus vai falando, e eu percebo que eu passei por cima de alguma coisa importante. Então minha esposa sabe disso. E apesar de eu não ter preparado antecipadamente esta mensagem, mas o tema está no coração desde janeiro. Desde o início do ano eu estou meditando nisso, eu estou orando por isso, eu estou preparando meu coração para isso, aleluia. Eu quero dizer para você uma coisa, acredite, meu querido, minha querida, eu estou comprometido com esta visão. Eu não estou brincando de igrejinha. Eu estou comprometido com a visão que Deus deu para a nossa igreja. Então precisamos de pregações que engrandeçam a Deus e diminuam o homem. Pregação que leve o povo a compreender que Deus é santo, 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 e que Ele quer que cada um de nós seja santo, assim como Ele é santo, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, versículos 15 e 16, aonde ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Para que nós venhamos a viver a novidade do Espírito, para que nós venhamos a receber o que Deus está preparando para nós, a pregação de uma vida santa é absolutamente fundamental e necessária. Fundamental. Temos que voltar à prática das primeiras obras. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Uma vez eu preguei sobre João Batista, o ministério de João Batista como modelo para o ministério pastoral atual. E uma coisa que eu lembro que eu falei, chama minha atenção, isso vem à mente frequentemente. João Batista era um cara todo esquisito. Vestia roupa de pele de animais, comia gafanhoto com mel, e ia pregar no deserto. Ele não procurava os centros, não procurava os templos, não procurava esses lugares, mas ele ia para os desertos para pregar a palavra de Deus. Ora, à primeira vista parece uma loucura, porque o deserto é o lugar menos possível, menos viável para ter pessoas para serem ministradas. Mas diz a palavra de Deus que multidões saíam das cidades e iam para o deserto. Não tinha ar-condicionado, não tinha banco estofado, não tinha água fresca para beber durante o culto, não tinha sanitários próximos. Mas eles iam, e quando chegava lá, ainda o profeta falava: vocês são uma raça de cobras venenosas. Quem ensinou vocês a fugirem da ira que está por vir? E aquelas pessoas aceitavam aquela palavra e se convertiam e se arrependiam, porque não por causa da roupa, não por causa da comida, não por causa do lugar, não por causa das palavras, mas porque elas sabiam que ali estava um homem de Deus, ali estava um profeta de Deus. Então elas acreditavam naquilo que aquele homem pregava, porque viam na vida dele a santidade que deve existir na vida de um servo do Senhor. A vida de João Batista falava mais alto do que sua mensagem. Hoje a gente tem que tomar cuidado com qualquer palavra que a gente diz. Hoje a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é politicamente correto. Corremos o risco de sermos processados por expressarmos não a nossa opinião, mas por lermos aquilo que a Bíblia diz. Naquele tempo era necessário esse avivamento. E hoje? E quem vai fazer isso? É Deus através da vida dos líderes, dos pastores. Segunda coisa, segunda ação
catalisadora do avivamento. Oração constante, fervorosa, com derramamento de alma na presença do Senhor. Eu me lembro de quando eu tinha que levar 2 lenços para o culto. Se fosse vigília, então a coisa ficava mais difícil, porque voltava com os 2 encharcados. Não era de suor apenas não, era de lágrimas, porque nós derramávamos a alma na presença de Deus, e éramos quebrantados, nós éramos aí moídos pelo Espírito Santo. Aí depois Ele nos reconstruía, aí Ele nos restaurava, e nós saímos dali fortes, alegres, felizes, dando glória a Deus. Tinha vigília na casa do pastor Abel, que aliás não está aqui hoje porque está viajando. Lá no ponto final do Vila Ema, quem sabe onde é, dá o que, uns 4, 5 quilômetros aqui lá. A gente saía de madrugada de lá da vigília, e vinha pela rua até chegar aqui, cada um na sua casa, adorando a Deus, glorificando o Senhor. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, sabe, às vezes com a roupa até encharcada de suor, por causa do calor da presença de Deus. A oração tem o poder de nos levar ao quebrantamento, e a promessa que o Senhor faz para nós é que nós sejamos quebrantados, porque a um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará, diz o Salmo 51, versículo 17. Não são orações bonitas, não são palavras bonitas, não é impostação de voz, nada disso. Não precisa nem ser em voz alta. Nós pentecostais gostamos de orar em voz alta, mas nem precisa ser. Mas se o coração estiver quebrantado na presença do Senhor, o Senhor vai olhar para esse coração, o Senhor vai prestar atenção nesta oração, o Senhor vai se voltar para esta vida, e algo diferente vai acontecer ali. Com a pregação e a oração nós vamos enfatizar a necessidade de arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem conserto. Aleluia, glória a Deus. A palavra pregada nos revela a situação pecaminosa do homem, e a presença, a ação do Espírito Santo nos convence de que precisamos mudar. Queridos, Deus nos chamou para sermos condutores de vidas. Nós temos um privilégio, que é conduzir parte do rebanho do Senhor Jesus, que é o Supremo Pastor. É uma honra que Ele nos concede. Como nós vamos nos apresentar diante dEle naquele dia, meus amados? Como vamos responder diante dEle ao seu questionamento acerca das ovelhas que Ele colocou ao nosso cuidado? Nós vemos pessoas que se dizem pastores, fazendo coisas tão horríveis, coisas tão horrorosas, e eu fico me perguntando onde foi parar o temor a Deus. Nos sinais, nas evidências da presença do Espírito Santo na igreja, nas 2 mensagens que eu preguei nas reuniões passadas, uma delas era justamente, em todas as almas havia temor. Onde está o temor a Deus? E se esse temor não começa pelo púlpito, a igreja nunca terá. Aleluia. E se Deus nos chamou para sermos guia de ovelhas do Senhor Jesus, a santidade precisa ser uma característica dessa liderança. Não adianta pregar. Deus quer que comece no altar. Deus quer que comece conosco, aleluia. Eu sei que muitos aqui podem estar dizendo, mas eu sei de tudo isso. Mas aí que está o problema. Saber o que se deve fazer e não fazer o que se sabe é cultura inútil.
que adianta eu saber, mas não fazer? O que adianta eu saber e não viver? O que adianta eu pregar e não nem crer naquilo como real, porque senão eu viveria? Se eu entendesse que aquilo que eu estou pregando é verdadeiro, arderia no meu coração o desejo de viver aquilo também. Olha o que Jesus falou a respeito da importância de ser um líder santo. Olha só. Abra sua Bíblia ou leiam aqui na tela, João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. Preste bem atenção nesse texto. Evangelho de João 17, 19, o Senhor fala assim: e por eles me santifico a mim mesmo. É Jesus falando. Por quem que ele estava se santificando? Pelos discípulos. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Deixa esse versículo um pouco aí, por favor. Com toda certeza, Jesus não precisava se santificar por causa de algum pecado cometido, porque ele não cometeu nenhum pecado. Mas ele mostra aqui, através desse verso, que a sua santificação também iria alcançar os seus discípulos. A sua santificação ia levar os seus discípulos a se santificarem. Não sei se a minha exegese está falha aqui, mas é assim que eu entendo. Jesus apresenta a santidade como algo que tem repercussão na vida de outras pessoas. Jesus apresenta a santidade como algo que tem repercussão sobre a vida de outras pessoas. Se perguntássemos aos membros da sua igreja com quem eles se identificariam ou com quem eles gostariam de ser parecidos, será que ele diria que somos nós os seus pastores? Eu quero ser como o meu pastor é. Eu quero ser um homem de oração, quero ser um homem de fidelidade na palavra, eu quero ser um homem consagrado, eu quero ser um homem com propósito, eu quero ser como ele é. Eu estou concluindo já. A palavra de Deus diz lá no comecinho que Deus deu uma ordem e todas as coisas, cada uma delas deveria se reproduzir segundo a sua espécie. Eu acho muito forte isso. Tudo deve se reproduzir segundo a sua espécie. Foi Deus que determinou isso como norma para toda a criação. Portanto, nós nos reproduzimos também segundo a nossa espécie. Seres humanos produzem seres humanos. Mas homens santificados certamente produzirão pessoas santificadas. Líderes santos produzirão ovelhas santas. Porque se o líder é santo, ele não é levado pelas ondas desta terra. Ele não é levado pelas novidades deste mundo, não. Ele é fiel à palavra. Ele é fiel à literatura bíblica. Ele vai lá escrever, ler o que está escrito na palavra de Deus e vai explicar isso para a igreja. Ele é fiel na sua comunhão com Deus e vai ensinar isso para a sua igreja. Então, homens santos, mulheres santas, reproduzirão homens e mulheres santos. Porque ninguém pode dar o que não tem, não é verdade? Aleluia. Jesus entendia o poder da santidade no ministério de um fazedor de discípulos. Ele entendia isso. Quando nós entendermos que a nossa santidade arrastará vidas atrás de nós, nossa visão sobre santificação certamente irá mudar. Quando nós percebemos que à medida que nos consagramos mais e Deus nos santifica mais, vai aumentar o número de pessoas que começarão a nos acompanhar.
Às vezes está sofrendo, eu estou perdendo muitas ovelhas. Algumas nós vamos perder mesmo, porque não são de nós, não são do nosso meio. Deus sabe quem são. Talvez algumas precisem ir para um outro lugar para ali ser tratadas por Deus. Eu não me espanto com isso. Mas com certeza, aquelas que Deus preparou para que fossem minhas ovelhas, entre aspas, porque são do Senhor na verdade, essas me seguirão e quererão ser como eu sou, se eu sou um homem santificado. Glória a Deus. Nós vivemos, e eu encerro agora, nós vivemos um tempo de hedonismo. Hedonismo é quando a gente busca o próprio prazer. Egocentrismo, quando nós somos o centro de todas as coisas. Um tempo de futilidades e trivialidades. Se você ficar muito tempo no Facebook, é capaz até de você se desviar, de ver tanta trivialidade na boca de crentes. Às vezes não vale a pena ler. Pastores falando futilidades. O que é futilidade? Coisa sem importância, coisa que não edifica. E nessa época que a gente vive, eu não sou contra campanhas, irmão, eu quero deixar bem claro para vocês. Não sou contra, pelo contrário, eu acho que campanha tem o seu lugar. Tem o seu lugar e é um instrumento de Deus também para conquistar algumas coisas importantes. Despertar a fé, libertar pessoas, ganhar almas, eu acredito nisso. Acredito piamente nisso. Mas parece que o centro da pregação hoje é garantir que a vitória vai ser dada à pessoa. O centro da pregação hoje é que ela vai alcançar o que ela quer. O centro da pregação hoje é que ela vai possuir o que ela gostaria de possuir. É a centralização no desejo, na necessidade e na vontade do homem. Isso tem invadido muitas igrejas, querido, muitas igrejas. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Eu quero agora, então, nessa conclusão, pegar um exemplo da vida do apóstolo Paulo. Veja o que ele diz em Filipenses 3, de 7 a 14. Filipenses 3, de 7 a 14. Posicionamento diante da realidade social. Posicionamento diante da tendência do mundo. E o que é pior, posicionamento diante da tendência da igreja, que lamentavelmente a igreja acaba vivendo essas coisas e é levada nessa onda também. Veja o que disse Paulo. Filipenses 3, de 7 a 14. Isso. Então eu vou ler aqui que... Não, é essa mesmo, é a mesma tradução. Mas o que para mim era ganho, preste bem atenção, reputei-o perda por Cristo. Ele está dizendo, eu mudei os meus valores. O que era importante para mim deixou de ser, porque os valores de Cristo passaram a ocupar o lugar da minha vida. Então eu mudei os meus valores. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está dizendo aqui que tudo para ele ficou em segundo, terceiro ou último lugar, mas relacionamento, conhecimento, envolvimento com Cristo era mais importante. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, alguma tradução diz esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A percepção espiritual de Paulo era algo tremendo. Homem extremamente culto, extremamente poderoso, com grande autoridade, mas ele disse: isso para mim tudo virou escória, é que nem esterco, porque conhecer a Jesus, participar da sua ressurreição, da nova vida que ele tem para dar, sabe, viver também a sua morte na cruz, ou seja, abrir mão, morrer para o mundo e viver para ele, isso para mim se tornou o mais importante. Isso se tornou o mais importante. Aleluia. Queridos, todo avivamento conhecido começou pela fidelidade à palavra de Deus e pelos joelhos dobrados em oração, em clamor, buscando a visitação de Deus no meio do seu povo. Nós precisamos também, como líderes que somos, termos a percepção da necessidade urgente de um avivamento. E que, como líderes que somos, estejamos dispostos a conduzir o povo de Deus para ouvir a palavra e buscar a Deus em oração, com corações quebrantados e submissos. Esse é o propósito da palavra de hoje. Esse é o objetivo da mensagem de hoje. Que nós compreendamos que a coisa só vai acontecer se primeiro acontecer em nós. E aí, através de nós alcançaremos o nosso rebanho. E quando Deus começa a derramar fogo dos céus, querido, você não precisa se preocupar com mais nada, porque curas vão acontecer, sinais e maravilhas vão aparecer, pessoas entrarão chorando, confessando os seus pecados, não precisa nem fazer apelo, a própria presença do Espírito Santo de Deus convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e as pessoas se lançarão com o rosto em terra, clamando a Deus pelo perdão e pela salvação. A gente se esforça tanto para ganhar uma alma, quando tudo que a gente precisa é da presença gloriosa e santa do nosso Deus e do seu Santo Espírito. É tudo isso que nós precisamos. Eu falei do livro de Ezequiel, ele é a história do fracasso, do juízo e da restauração, mas me encanta a última frase do livro. Aquela cidade que fora mostrada com tantas coisas horrendas, depois que Deus interveio, depois que a glória de Deus retornou, depois que a presença de Deus voltou a encher aquele lugar. O último versículo de Ezequiel: e o nome daquela cidade é: o Senhor está ali. Eu tenho falado isso. Qual é o nome da nossa igreja? Que a gente não precise mais falar: olha, a nossa igreja é a Igreja Unida. A nossa igreja é a igreja onde o Senhor está. Que a vizinhança, mesmo os que não são crentes,
Saibam dizer, se alguém perguntar, você conhece alguma igreja unida? Não, unida eu não conheço não, mas eu sei de uma igreja onde o senhor está. É logo ali na Rua Málaga 65. Vamos ficar de pé e orarmos? Enquanto o Ministério de Louvor se prepara para o último louvor de adoração a Deus, talvez qualquer um dos dois pastores que foram propostos para pregar hoje, pregariam uma mensagem até mais eloquente. Mas Deus queria que nós falássemos sobre isso, e isso Ele deu para o meu coração. Eu acredito piamente que Deus fala conosco, não importa quem pregue. Quando a gente vai para adorar a Deus, não importa quem cante, nós adoramos. Quando nós vamos para ouvir a palavra, não importa quem prega, nós escutamos Deus falar. Aleluia. Eu acho que nós estamos chegando num ponto de impasse ministerial, num momento em que decisões terão que ser tomadas individualmente, porque eu não posso obrigar você a fazer nada, mas o Espírito Santo de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. E se nós não tomarmos cuidado hoje, o juízo virá para nós. Nós vamos nos apresentar diante dele e teremos que dar conta das nossas ovelhas. Então eu gostaria de propor aqui aos irmãos um tempo de clamor. Você vai estabelecer esse tempo na presença de Deus. Que comece aqui agora, mas que continue o tempo que você julgar necessário. Até que você perceba que os céus começam a se abrir sobre o teu ministério. Até que você perceba que algo novo está chegando. Até que você comece a sentir o coração queimar. Você já sentiu o coração queimar pelo Senhor? Ele quer fazer isso de novo. Ele quer fazer isso de novo. Então eu quero orar com vocês agora, dando início a essa campanha. Nós fazemos campanha para tantas coisas. Eu quero propor uma campanha de arrependimento. Eu quero propor uma campanha de quebrantamento. Vamos fazer uma campanha de arrependimento. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Fazer que nem Neemias, ele estava lá no cativeiro, ele não tinha culpa de nada, ele foi levado, ele estava lá, tinha nascido no cativeiro, mas ele fala diante da desgraça, da percepção de como estava a cidade, ele diz, Senhor, eu pequei, a minha casa pecou. Ele trouxe a responsabilidade para si, e por isso Deus o levantou como um grande líder e libertador. Ele falou, Senhor, quem pecou fui eu. Se nós ficarmos tentando escolher, não, a culpa é desse, a culpa é daquele, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu sou o responsável, eu sou o pecador, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, o meu sacerdócio precisa ser marcado pelo teu poder, o meu ministério precisa ser marcado pela tua presença. Aí a igreja vai ser incendiada. Aleluia! Ora comigo, querido, ora comigo, querida. Apresenta diante de Deus, se você entende que esta palavra é de Deus, se você entende que isso é verdade para a tua vida, ora comigo agora, levanta a tua voz, clama, coloca o teu coração na presença do Senhor. Oh Deus poderoso, glorificado seja o teu nome no nosso meio, Senhor. Pai, queremos ser como Abacuque agora, Senhor. Ouvi a tua palavra e tremi. Ouvi a tua palavra e tremi. Oh Pai, marca as nossas vidas e os nossos corações, de tal maneira que nós comecemos a tremer e a temer na tua presença santa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Começa por nós, Senhor. Começa pelo ministério. Começa pelo sacerdócio da Igreja Unida. Começa pelo altar, Senhor. E no altar começa pela minha vida. Começa pelo meu coração. Aleluia, aleluia, na calabachanda. Aqui está o teu povo que clama, Senhor. Aqui estão vidas que anseiam por coisa nova do Senhor. Muda, Senhor, a história do nosso pastorado. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Derrama a tua alma na presença do Senhor.